Levítico capítulo 16. Hoje eu vou falar algo, assim, nunca preguei aqui sobre isso, né? Mas Deus tem me falado esses dias sobre esse tema que nós vamos abordar aqui hoje à noite. E eu queria falar com os irmãos alguma coisa, que muita gente é nova na igreja, precisa aprender sobre os sacrifícios da Bíblia, né? E eu queria falar hoje um pouquinho sobre, não dá para falar muita coisa, porque essa área de sacrifício, tabernáculo, precisa de uma série de estudos, aí uma semana estudando, porque é muita coisa para a gente aprender. Mas eu quero dar uma pincelada com os irmãos sobre sacrifícios, de Levítico capítulo 16, versículo 11 em diante, tá bom? A Bíblia, ela fala muito sobre figuras, né? E o tabernáculo é uma figura de Cristo, né? Cada parte do tabernáculo tem significado, e a gente pode explicar cada um, mas eu não vou entrar nesses detalhes hoje. Outra oportunidade a gente pode falar sobre isso. Mas a Bíblia fala muito de figuras, né? O tabernáculo, tudo no Velho Testamento aponta para Cristo. Repete comigo, tudo no Velho Testamento aponta para Cristo no Novo Testamento. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho, eu queria falar sobre o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote e o sacrifício pelo povo, né? Aí do versículo 11 em diante. É interessante, na Bíblia Moisés tipifica Cristo, porque ele libertou o povo da escravidão do Egito. Amém? E Josué também tipifica Cristo, porque ele levou o povo a entrar na terra prometida, e Cristo nos leva a entrar nos céus. Amém, amados? E Cristo também nos liberta da escravidão. A palavra diz que quem está em Cristo, aquele que o Filho libertar, verdadeiramente é uma pessoa livre. Não é mais escravo de pecado, de nada, de acusação, de nada. Amém, amados? E aqui o sacrifício, é interessante a gente explicar antes, porque nós vamos ler para vocês entenderem. O tabernáculo, ele tinha separações, né? E essa parte, por exemplo, daqui, vamos comparar, fazer aqui uma conjectura. Daqui para frente era a parte do tabernáculo, né? Do santuário, né? E daqui para frente tinha um véu, uma cortina, e era o Santo dos Santos. Nessa área aqui, todos os sacerdotes operavam, faziam os sacrifícios, né, para o povo, dos pecados do povo. Mas desse véu para diante, só o sumo sacerdote. Vamos falar que só o pastor Eudes pode entrar do véu daqui para frente. Amém, amados? E uma vez por ano. E para ele entrar aqui, primeiro ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, por a sua casa, por a sua família. E posteriormente, ele oferecia o sacrifício pelos pecados do povo de Israel. Amém, amados? Então, para vocês entenderem um pouquinho, para a gente entrar aqui no texto. Então, Levítico capítulo 16, versículo 11 em diante, diz assim, vamos ler a palavra, acompanhe na Bíblia. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará o sangue do novilho com o seu dedo, e espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Aí ele, depois de terminar tudo, depois vamos falar um pouquinho sobre isso, depois nós vamos falar sobre o sacrifício do povo. É interessante, amados, que o sacerdote, para ele entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, para fazer sacrifício por Israel, por o povo de Deus, ele tinha que primeiro fazer o sacrifício por ele mesmo. E ele mandava trazer um novilho, e esse novilho era morto, e o sangue era derramado, porque segundo a lei, não podia haver realmente
perdão de pecados ou remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então repete comigo: sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. No Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento se não houver arrependimento, não há remissão de pecados. Jesus pregava, João Batista pregava, e eles falavam: arrependei-vos dos vossos pecados e convertei ao Senhor. Então, no Novo Testamento, não é sacrifício mais de sangue. No Novo Testamento é o quê? Quebrantamento diante de Deus, arrependimento dos nossos pecados. É a gente reconhecer o nosso pecado, pedir perdão para Deus e voltar para Deus. É interessante, amados, que a palavra diz que, eu vou entrar mais na frente, porque senão eu saio aqui um pouquinho. Então o sacerdote fazia todo esse ritual. Porque o sacerdote, ele não podia entrar em pecado no Santo dos Santos. E é interessante, aí os historiadores, as pessoas que estudam a Bíblia a fundo, eles falam que o sacerdote entrava com a corda amarrada na perna dele e um sininho. Porque se o sacerdote tivesse pecado, ele morria do contato do Santo dos Santos. E é interessante, o Santo dos Santos, ele simboliza o trono de Deus nos céus. Repete comigo: o Santo dos Santos, ele simboliza o trono de Deus nos céus. Só quem entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. E a palavra diz que Cristo é o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Amém? E então, nós vamos andar aqui, senão eu já vou pregar aqui, antes de ler o texto para vocês. Olha o que diz aí: e pelo sacrifício do povo, o que ele fazia? Pelo sacrifício do povo, vamos ler, depois eu comento. Olha o que diz aqui, versículo 15 em diante do capítulo 16 de Levítico. Depois de degolar o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário. Repete comigo: assim fará expiação pelo santuário, por causa da imundície dos filhos de Israel, e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com ele no meio das suas imundícies. E nenhum homem entrará na tenda da congregação, quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho, do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Esse, amados, era o ritual do sacrifício do sacerdote, para o perdão do pecado do povo. E havendo, pois, acabado de expiar o santuário, e a tenda da congregação, e o altar, então fará chegar o bode vivo, e Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado. Amém, amados? Vou ficar por aqui nesse texto. É interessante que a Bíblia fala, a Bíblia diz aqui que pelo sacrifício do povo, ele mandava trazer 2 bodes. Um bode era morto, e o sangue era derramado. Por quê? Se não houver remissão de pecados, não há o quê? Se não houver derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E o outro bode, a palavra diz que o sacerdote, ele colocava as suas mãos sobre o bode, orava ali sobre o bode, orava pelos pecados dos filhos de Israel, e aquele bode era enviado
ao deserto. Era um bode que ele era mandado para ser solto no deserto. A Bíblia não comenta o que aconteceria com aquele bode. Mas a Bíblia diz que aquele bode era separado um homem para levar aquele bode e soltar no deserto. E ali simbolizava que os pecados... E é interessante, aquele bode ele tem a simbologia de Cristo. Ele levava os pecados do povo. Amém, amados? Ele levava os pecados do povo. Mas eu queria falar com vocês algo interessante hoje. A Bíblia fala nos sacrifícios que era necessário no Velho Testamento. O Velho Testamento é a mesma coisa de falar a velha aliança. Jesus, ele fala, quando ele serve a ceia, ele fala que o quê? Isso é meu corpo, que é dado por vós, e esse é meu sangue, o sangue da nova aliança. Amém, amados? É o Novo Testamento, começa o novo marco a partir daí. E a lei passa a ser sombra. Por isso que a igreja hoje não pode realmente viver mais a lei. A lei de Moisés, ela é o aio, ela é a palavra de Deus. A lei aponta para o pecado, mas hoje a igreja precisa viver o Novo Testamento, a nova aliança, que é de Jesus para cá. Amém, amados? E é interessante, repete comigo, Jesus é o sacrifício perfeito. Mais uma vez, para fixar, Jesus é o sacrifício perfeito. Amém, amados? Eu anotei algumas coisas aqui, eu quero acompanhar aqui, porque senão eu saio bastante do tema. E a pastora me deu pouco tempo aqui hoje, viu? Esse tema é meio complexo para a gente falar, precisa de mais tempo, né? E aí, amados, eu anotei aqui, olha, a importância do sacrifício no Antigo Concerto ou no Velho Testamento. É interessante que no Antigo Testamento, a palavra, aqui nós vemos que a Bíblia fala que Arão fazia o sacrifício para expiação. Expiação, amados, é a palavra, eu anotei aqui, a palavra grega que chama, capurim, que vem da palavra capá, que significa cobrir. Então a palavra expiação no Velho Testamento, os pecados do povo eram cobertos com os sacrifícios. Mas é interessante que a palavra diz em João, que quando João viu Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o sangue de Jesus, ele retira os nossos pecados. A expiação cobria os nossos pecados. Por que a expiação era muito importante na velha aliança? Porque a expiação, os pecados do povo precisavam ser cobertos, porque senão o povo ficava debaixo da ira de Deus, e a ira de Deus era a morte. Aí para o povo não morrer, o sacerdote fazia o que? O sacrifício da expiação. Derramava sangue de bodes de cabrito, e esse sangue cobria o pecado do povo, para que o povo não fosse destruído pela fúria de Deus. Porque quando a pessoa pecava e não ia no tabernáculo fazer o sacrifício, ele poderia ser fulminado pela ira de Deus. Então a palavra expiação, o sentido dela é o quê? Cobrir os pecados do povo. Mas não retirava os pecados do povo, cobria, escondia os pecados da ira de Deus. É como colocar uma proteção entre Deus e os pecados do povo. O sangue é do sacrifício que simbolizava o perfeito sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, cobriu os pecados das pessoas. Amém, amados? E esse era o papel do sacerdote. Você vê que desde o Velho Testamento o sacerdote tem uma importância muito grande na vida das pessoas. E hoje o sacerdote, aqui o papel do pastor da igreja, ele tem um papel muito importante diante do rebanho. E tudo numa igreja, amados, vai passar por a mão do sacerdote, que a Bíblia chama no Novo Testamento de o anjo da igreja. Por isso que nós devemos orar para os nossos pastores, para Deus guardar eles do mal.
guardar do pecado, guardar do engano, guardar de todo mal. Deus dá sabedoria para os pastores conduzir a igreja, ensinando a palavra de Deus, a doutrina do Senhor. Amém, amados? É um papel da igreja cobrir o pastor em oração. Amém? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, essa palavra Kippurim, ela vem da palavra kapá, que significa o quê? Cobrir os pecados. Eu estava lendo isso aqui, meu irmão saltou nos meus olhos. Eu falei, eu preciso falar isso para a igreja. Como é importante a gente entender a palavra de Deus. E é interessante, eu vou ler um texto para vocês. Abra a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 9. Para a gente continuar aqui, porque é muito interessante. Eu já falei aqui que o primeiro, o sumo sacerdote, ele primeiro fazia o sacrifício para si mesmo, e oferecia um touro para o sacrifício antes de entrar no Santo dos Santos. Segundo, o sumo sacerdote fazia o sacrifício pelos pecados dos filhos de Israel, pelos pecados cometidos. Ele sacrificava um bode e levava o sangue para dentro do santuário, sobre o propiciatório. Terceiro, ele pegava um bode vivo e impunha as mãos sobre a cabeça do bode. E aquele bode era o bode enviado, que levava os pecados do povo de Israel para o deserto, que simbolizava realmente o Cristo. Continuando. O sacrifício do dia do Kippur, já falei, expiação, providencia cobertura. É necessário, da expiação, comunica a ideia de cobrir o pecado mediante um resgate. Interessante que aqui entra o princípio do resgate no Velho Testamento, que Jesus também nos resgatou da lei do pecado e da morte, como diz a Bíblia. Amém? Jesus nos resgatou da lei do pecado e da morte. Romanos fala isso, que nós estamos debaixo agora da lei do Espírito e da vida. Amém, amados? Porque Cristo já nos resgatou da maldição da morte, diz a palavra. E aí, continuando. Já falei do lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava, né? Cristo entrou neste lugar, no santíssimo, após a sua morte, com seu próprio sangue, e fez expiação para o crente perante o trono de Deus. Amém? Achei lindo demais isso aqui. Interessante que o sacerdote, ele entrava no santuário, ele entrava no tabernáculo com sangue alheio, sangue de bodes, sangue de cabritos, passarinhos, né, pombas, rolas, né? Mas a Bíblia diz que Jesus, ele entrou no santuário com o seu próprio sangue. Ele ofereceu o sacrifício da sua própria vida, por mim e por você. A Bíblia diz que ele entrou neste lugar. Interessante que a Bíblia diz que quando Jesus estava sendo crucificado no Monte das Oliveiras, o momento que ele foi crucificado, o véu do santuário foi rasgado, de cima e baixo. Aquele lugar que ninguém podia entrar, passou a ser visto por todos. Jesus rasgou o véu do santuário, e a partir deste momento, eu e você, passamos a ter acesso, pessoalmente, à presença do Deus Todo-Poderoso. Você não precisa mais do pastor para te levar na presença de Deus. Você não precisa mais do amuleto. Você não precisa de mais nada. Hoje o véu do santuário está rasgado, e todo crente em Cristo Jesus tem acesso à presença viva do Espírito Santo de Deus. Você pode clamar a este Deus. O véu foi rasgado. E a Bíblia diz que Jesus, ele entrou no santo lugar. Depois que ele morre, é morto na cruz do Calvário, derramado o seu sangue na cruz, ele entra na presença de Deus, ele entra no Santo dos Santos. A Bíblia diz que, lá nós vamos ler, a palavra fala que pelo Espírito eterno, o Senhor entrou no Santo dos Santos, e ofereceu o sacrifício dele, da vida dele por mim e por você. E é interessante que esse sacrifício nos garante algumas coisas que eu vou falar mais no final. Esse sacrifício nos garante alguma coisa. Por isso, amados, que nós temos que ser categóricos, falar com certeza. Fora de Cristo não há salvação. Fora desse sacrifício do Senhor, não há esperança para este mundo. Ainda há religiões que sacrificam animais. São religiões, amados, que negam Cristo.
Porque depois de Cristo, não precisa mais ser derramado sangue. O sacrifício de Cristo, ele é completo. Então, religiões no mundo que ainda derramam sangue, elas negam o Cristo, o sacrifício do Cristo. É a Bíblia que fala isso. Amém? Então, continuando. Vamos lá em Hebreus capítulo 9, vocês veem que texto lindo. Depois vocês leem em casa, irmãos, esse texto, porque tem que estar gravado no nosso coração. Olha que texto fantástico. Hebreus capítulo 9. Eu quero ler o texto para os irmãos, nem que dá para falar, porque eu tenho ainda mais 15 minutinhos, não dá para falar tudo sobre ele, porque é muito rico. Mas eu queria que a gente lesse aqui, para você ouvir o que o texto diz. Olha o que diz Hebreus capítulo 9. Todos acharam? Importante você marcar na sua Bíblia. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino, e o santuário terrestre. Aqui, amados, está a ordem do tabernáculo. A ordem aqui está do jeitinho que está no tabernáculo. Diz assim: porque um tabernáculo preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, e a arca do concerto, coberto de ouro em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Interessante, amados, esse tabernáculo, dentro do tabernáculo, o Santo dos Santos, ele simbolizava o trono de Deus dos céus. Então, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele estava entrando no trono de Deus dos céus. Só ele entrava, só o sumo sacerdote. Por isso que a palavra fala que Cristo é o sumo sacerdote, porque ele entrou no trono de Deus nos céus, com o seu próprio sangue, para oferecer sacrifício por nós hoje. Amém? Coisa linda, né? Continuando. Ora, estando essas coisas, versículo 6, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas o segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo que, ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Amém, amados? Aqui a palavra diz que o Espírito Santo falava que estava incompleto ainda. O véu, o santuário, ainda não tinha sido totalmente descoberto. O Espírito de Deus trazendo revelação. E aí ele continua, que é uma alegoria para o tempo presente, em que oferecem dons e sacrifícios que, quando há consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias ablusões e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, repete comigo, vindo Cristo, é o sumo sacerdote dos bens futuros. Amém, amados? Por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por nós, por mãos, isso é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Amém, amados? Que coisa maravilhosa, é a revelação da palavra. É a revelação do Espírito Santo de Deus. O sacrifício de Jesus, ele é o perfeito sacrifício.
Não existe mais sacrifícios a serem feitos. Não existe mais sacrifício que a igreja precisa fazer, a não ser a dedicação, a consagração. Mas o sacrifício perfeito já foi totalmente realizado, amém? E é interessante, eu notei aqui algumas coisas para vocês. O que Jesus nos garante? Cristo, depois de tudo isso, irá voltar para buscar os que estão aguardando essas coisas. Ele hoje nos garante. Primeiro, Jesus nos garante a redenção. Repete comigo, redenção. Amém, amados? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, ele diz que nada pode nos tirar da presença de Deus. Nem problemas, nem dificuldade, ele fala nem a morte, nem a vida, nada pode nos afastar do amor de Deus. Cristo já nos garantiu a redenção eterna. Se você crê em Cristo, se você obedece a palavra de Cristo, nada pode te tirar da presença de Deus. Alguém pode tirar a sua vida física, mas ele não pode tirar você da presença de Deus. Amém? Porque Jesus já ofereceu o sacrifício perfeito a favor da minha vida e da sua vida. Amém, amados? A outra coisa é que, quando Jesus entra nesse santuário de Deus, que Ele nos garante a salvação. Amém? A palavra diz que a salvação é um dom de Deus, não é de obras, não é de homens, para ninguém contar vantagem que salvou alguém. Mas é um dom de Deus, é Deus que doa a salvação. A palavra diz que Deus primeiro nos encontrou, primeiro Ele te achou. Você não veio buscar Deus porque você é bonzinho, mas Deus encontrou você e te trouxe para a casa dEle. Amém, amados? É a outra coisa que esse sacrifício perfeito nos garante. Ele é o nosso advogado. Amém, amados? Quando você tem uma ação aqui na terra, a lei da nossa Constituição fala que toda pessoa tem direito a um advogado para defendê-lo. Ninguém pode ser preso ou torturado ou feito alguma coisa contra a pessoa. Como cidadão, nós temos direito de constituir um advogado para defender a nossa causa, porque o advogado é a pessoa que é especializada nas leis, que conhece os direitos das pessoas, segundo a lei do país, da nação. E a Bíblia diz que Jesus, Ele é o nosso advogado diante de Deus. Aí o diabo pode te acusar, os demônios podem te acusar, o inimigo pode levantar contra ti, mas Jesus está advogando a sua causa nos céus. Jesus está lá falando para Deus, não, Ele é meu, eu comprei Ele, Ele crê em mim, e eu comprei Ele com meu sangue derramado na cruz do Calvário. Eu tenho direito na vida dEle, e eu não aceito que nada aconteça contra Ele. Jesus defende, Ele é o nosso advogado. A outra coisa é que esse sacrifício perfeito nos garante, Ele é o nosso intercessor, Ele intercede por nós. A Bíblia diz em Romanos que o Espírito Santo de Deus, nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque Ele conhece as profundezas de Deus e conhece o nosso coração, as nossas necessidades. O Espírito de Deus clama por a igreja. Por isso, amados, que aquela palavra que Jesus falou para Pedro, Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Amém, amados? Então, Jesus é o nosso intercessor. Eu já percebi isso muito, às vezes quando eu estava me sentindo às vezes fraco, né, às vezes debilitado na fé, eu já percebi isso, que Jesus, Ele me intercedia por mim, me tornava forte. Amém? Quem já sentiu isso? Você está na sensação que você está ruim, mas aí, hoje que alguém falou que estava com medo, o Diego, né? Ele falou que estava com medo de falar, mas não foi o dia que Deus mais usou ele. E eu já percebi isso muitas vezes na minha vida. Quando às vezes você acha que você está caído, está ruim, não está legal, aí às vezes é o dia que Deus usa mais você. Amém, amados? Então, Jesus é o quê? O nosso advogado. Ou, aliás, o nosso intercessor. A outra coisa, mediante tudo que eu falei, tem mais coisa aqui, amados, tem mais qualidades aqui, tem mais coisas que a gente pode falar de Jesus. Tem N coisas aqui, se você pegar na Bíblia inteira, né? Mas a conclusão que eu queria deixar para você hoje, o que eu e você mais precisamos? Na nossa vida.
no nosso cotidiano, na nossa vida diária, na nossa prática diária de vida, na nossa casa, na nossa família. O que eu e você mais precisamos? Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos desse sangue estar nos cobrindo. Nós precisamos desse sangue estar realmente nos guardando. É interessante, amados, quando a gente fala que nós somos justificados diante de Deus, mediante o sangue de Jesus derramado na cruz, essa palavra, para a gente entender na prática, é que quando Deus olha, por exemplo, o pastor Aldo aqui, o Aldo é um homem como outro qualquer, cheio de fraquezas, dificuldades, tem suas limitações, às vezes pode, uma hora, cometer um erro, é inconsciente, um pecado, mas quando o diabo tenta acusar o pastor Aldo, Jesus fala lá de cima, e Deus olha para Aldo e ele vê Aldo debaixo da proteção do sangue. Deus olha para Aldo e vê Aldo um homem transformado, um homem vencedor, um homem que prevalece. Deus é com ele, porque ele está debaixo de quem? Da proteção do sangue de Jesus. É assim que Deus olha para nós. E é interessante que a Bíblia fala que Jesus, ele pega os nossos pecados e joga no mar de esquecimento. Ele retira os nossos pecados. Ele não só cobre os nossos pecados contra a ira de Deus, mas ele arranca os nossos pecados e nos torna nova criatura. E a palavra diz que quem é nova criatura anda em novidade de vida. E a palavra diz em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida abundante. E essa vida que Jesus quer dar para você, amém? Deus quer que você tenha uma vida abundante, uma vida cheia do Espírito, uma vida que vai te levar a prevalecer contra os seus inimigos. Porque, amados, você tem tudo isso ao seu favor. Amém? Só continuando um pouquinho lá no texto. Eu parei no versículo 14, só para a gente encerrar. Quanto mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento ou nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão da transgressão, que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Quem são os chamados? A igreja, você. Você é o chamado de Deus, e a palavra diz que você recebe a herança eterna, pelo Espírito de Deus, você recebe, os chamados recebem, é a promessa da vida eterna, amém, amados? A herança eterna de Deus, isso, amados, ninguém pode te tirar. Repete comigo, essa esperança, ninguém pode tirar da minha vida, foi o Senhor Jesus que me deu na cruz do Calvário. Amém, amados? Continuando o texto, olha o que ele diz. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo, versículo 18. Não, mais um pouquinho, o versículo 16. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Porque também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem dado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. E aí fala sobre Cristo, ele diz: olha, porque Cristo nos entregou o santuário feito por mãos. Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por todos nós perante a face de Deus. Interessante, amados, que
ele fala aqui do testamento. É um testamento, Jesus, ele pôs o quê? Ele fez o Novo Testamento. Ele fez ele fez um testamento. Ele falou, esse é o testamento da nova aliança. Então, para haver esse testamento, Jesus precisou entregar a sua própria vida. Porque se Jesus não morre por a igreja, por nós, esse testamento que ele declarou não tinha validade. Aí foi necessário a morte de Cristo, para que eu e você hoje herdasse tudo isso. Amém, amados? E Moisés, no Velho também, Deus falou para Moisés que fizesse todos aqueles rituais, porque era sombra dessa nova aliança de Cristo. Amém, amados? Continuando para encerrar, olha aqui em Cristo, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos de homens. Aqui está falando que Cristo entrou no trono de Deus nos céus. Foi diferente, não foi no tabernáculo, no deserto. Jesus entrou no trono de Deus, para levar o sacrifício da minha e da sua salvação. Que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa, que Jesus fez por nós. Então, Jesus entra no santuário que não foi construído por mão de homens. Ele entrou aonde? No santuário do Deus eterno nos céus. E ali ele apresentou o sacrifício do sangue dele derramado na cruz, para me salvar, para te salvar, para me garantir a redenção, a salvação. Ele entra no trono de Deus, pelo Espírito eterno, acabou, selou. Amém? Para encerrar, olha o que diz aqui, continuando, nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entrará no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer, muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Interessante que Jesus, o sacrifício dele foi único. O sacerdote entrava todo ano, derramava sangue de animais. O de Jesus foi uma vez, e para sempre. Selou, acabou. Amém? Continuando, já encerro com esses versículos. E como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele anuncia o que é a segunda vinda de Cristo. Todos esses sacrifícios Jesus fez, e aqui ele anuncia que ele ainda vai voltar sem pecado. Ele passou por a terra, não pecou, e ele vai voltar sem pecado para encontrar conosco. Amém, amados? Que coisa maravilhosa. E ele vem para te buscar. Todo esse sacrifício. E aí, amados, eu estava lendo isso aqui e começou a saltar nos meus olhos. Como o Senhor nos ama. Como Deus ama a igreja. Como o Senhor te ama. E uma das coisas que nós precisamos aprender é sentir amados. Você, amado, se alguém não te ama, Deus já demonstrou o amor dele por você. Você é uma pessoa amada. Amém, amados? Você é uma pessoa que tem valor diante de Deus. Jesus já pagou um preço por você. Ele já demonstrou o seu amor por a sua vida, por a minha vida. Amém, amados? Nós precisamos entender isso, que nós somos pessoas amadas por Deus. Amém? Quem entendeu isso, diz glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Ele está neste lugar. O Espírito Santo está neste lugar. Já vou passar para a pastora Meire. Amém? Mas eu queria orar com vocês. Vamos ficar de pé. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui, como eu, já tivemos muitas dúvidas, porque às vezes a gente não entende a palavra de Deus, a profundidade que é a palavra, a riqueza que é a palavra. E eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse com Deus agora. Para quando vier a dúvida, você ter base para você falar: Satanás, sai do meu caminho. A minha vida já está com Deus, já está consumada, não tem mais espaço para você aqui. Amém? Então feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai, nós oramos nessa tarde,
Oramos porque a Tua palavra foi ministrada neste lugar. Nós oramos, Senhor, por cada irmão que está aqui, ó Deus. Senhor, e aqueles que ainda, Pai, vacilam, aqueles que ainda, Senhor, têm dúvida, Senhor, que a partir de hoje eles possam sair daqui, Pai, com toda a convicção que eles já são do Senhor, que o sacrifício já foi feito, Senhor, e não há mais nada a ser feito, a não ser, Pai, somente confiar no Senhor e na palavra. Senhor, eu quero abençoar cada irmão nessa noite, Senhor, que o Espírito eterno, que o Espírito do Senhor esteja, Pai, fortalecendo cada coração, Senhor, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, amém. Cumprimenta aí uma pessoa, dá um abraço no irmão que está do seu lado. Nós vamos passar para a pastora Meine, aleluia.